O Flamengo perdeu para o Juventude por 2-1 na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e mesmo assim segue líder do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de tudo, gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse o seu like. Bom, sobre a partida entre Flamengo e Juventude, onde o Flamengo voltou a perder no Campeonato Brasileiro depois de muitas rodadas, o Flamengo talvez fez a sua pior partida desde daquela confronto entre Flamengo e Palestino no Chile, onde o Flamengo foi talvez sua pior partida em 2024. Essa podemos dizer que está bem parelha com aquela. O Flamengo foi muito mal contra o Juventude. Podemos dizer que se não fosse o Agustin Rossi, o Flamengo provavelmente teria sofrido uma goleada no Rio Grande do Sul. E acho que o Flamengo deixou muito a desejar, mas eu acho que em alguns pontos a gente precisa se destacar. Primeiro vamos começar falando sobre o jogo. Sobre o jogo, o Flamengo começou com seu base Rossi no gol, Wesley e Ayrton Lucas nas laterais, Léo Pereira e Fabrício Bruno na zaga. De volante fomos de Léo Ortiz e Gesso. No meio campo, substituindo o Bruno Henrique, tivemos o Vitor Hugo pela esquerda, o Lohan por dentro e o Luiz Araújo pela direita e o Pedro no ataque. Bom, primeiro de tudo, eu acho já logo de cara que o Tite errou na escalação, quando ele decidiu optar por Vitor Hugo na esquerda, sabendo que ele já não tinha se destacado ali contra alguns minutos quando ele jogou contra o São Paulo e no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. E o Tite decidiu seguir com essa ideia e não deu certo novamente. O jogo começou parelho, acho que logo nos primeiros minutos o Juventude já teve uma grande chance. E ali já se via que o Flamengo ia ter uma noite muito complicada. Se a gente for pensar, o Flamengo até abriu o placar aos 18 minutos com o Pedro numa grande jogada, num ótimo cruzamento do Luiz Araújo. Mas 7 minutos depois, o Flamengo sofreu um empate em um lance que a gente fala sobre o jogador de futebol precisa ser mais inteligente na hora que ele toma certas decisões, porque o jogador estava de costa no lance e o Léo Pereira o empurrou e falta na lateral, tendo o Nenê, que é um ótimo cobrador, botou na cabeça do jogador e, bom, logo na primeira trave eles fizeram o gol. Ali o jogo já era, o Juventude já era melhor e o Flamengo não conseguia, por exemplo, parar as bolas paradas do Juventude, que logo depois teve uma outra oportunidade de um cruzamento também de falta, no qual o Rossi fez uma grande defesa. O Flamengo só foi voltar a dar um perigo no jogo no último minuto, numa cabeçada do Lohan, num cruzamento do Ayrton Lucas. Bom, voltamos para o segundo tempo. O Tite decidiu tirar o Vitor Hugo e colocar o Alan. Não, melhor dizendo, ele tirou o Lohan e colocou o Alan. O Vitor Hugo foi para a camisa 10 e simplesmente não mudou absolutamente nada. O Flamengo continuou com muitos problemas e se a gente for pensar, acho que a única oportunidade que o Flamengo teve antes de tomar a virada foi aos 22 minutos, em uma jogada simplesmente espetacular do Pedro, onde ele dribla o adversário e cruza o Luiz Araújo, chuta, o goleiro faz uma grande defesa. A partir dos 22 minutos depois dessa jogada, o Juventude vai criando uma chance atrás da outra e Rossi fazendo milagre, milagre, milagre. E, bom, é aquele negócio. Num dia em que você viu que o Tite já começou errado, obviamente ele ia terminar errado. O Tite faz aos 41, 42, o Flamengo faz as últimas 3 substituições em um momento completamente equivocado. No futebol, acho que tem certas coisas que você precisa observar, como não se faz substituição antes de uma bola parada. E porque os jogadores que estão lá, eles estão concentrados. E quem entra ainda está frio e desconcentrado. E bom, foi exatamente isso que aconteceu. O Flamengo, mais uma vez, numa bola parada no primeira trave, o jogador dá uma casquinha e o jogador só empurra pro gol. E um equívoco, acho que o Tite é um jogador, um treinador tão experiente, não poderia cometer esse erro, deixasse a cobrança acontecer e depois sim ele substituísse o time, porque ele tirou o Léo Ortiz, que era um jogador alto, o Pedro, que era um jogador alto, o Gesso, que é um jogador físico. Então o Tite, pra mim, vacilou nessa jogada aí. Pode parecer que não, mas em futebol onde tudo é detalhe, é um detalhe que o Flamengo errou e o Flamengo pagou caro por isso. Bom, se a gente for pensar, o Flamengo teve até os 42, quando o Flamengo toma a virada aos 42 do segundo tempo, o Flamengo só teve 3 oportunidades. O gol do Pedro, a cabeçada do Lohan no finalzinho do primeiro tempo e a chance do Luiz Araújo. O Flamengo só criou 3 oportunidades. O Flamengo conseguiu criar mais 2 oportunidades, uma na jogada do Carlinhos,
onde ele deixou o Ayrton Lucas em bom posicionamento, ele chutou, o goleiro fez defesa, e na cobrança de escanteio o Ayrton Lucas cabeceia e o goleiro novamente faz a defesa, e essas foram as oportunidades do Flamengo no jogo. Muito pouco para uma equipe que é a líder da competição. Eu entendo que o Flamengo claramente estava com problemas físicos e não esteve numa boa noite tecnicamente, mas eu acho que o Flamengo poderia ter dado mais. Assim, nada contra o adversário, mas da sequência do Flamengo, o Juventude já era o nosso adversário tecnicamente mais fraco. E o Flamengo simplesmente conseguiu fazer provavelmente sua pior partida do último mês. Então, eu entendo que o time vem de uma sequência, eu entendo que o campo era complicado, o Flamengo viajou, o Flamengo teve que ir de ônibus, mas o Flamengo foi muito mal e o Flamengo perdeu a oportunidade de abrir vantagem na primeira colocação. O Flamengo ainda é o líder, empatado com o Bahia, mas perdeu a oportunidade porque era uma rodada favorável a ele, quando o Palmeiras jogaria fora de casa com o Fortaleza e o Internacional e o Atlético Mineiro se enfrentaria. Era obrigação do Flamengo vencer e o Flamengo não conseguiu vencer. Bom, só alguns pontos que eu quero destacar. O lado esquerdo do Flamengo com Léo Pereira, Ayrton Lucas e Vitor Hugo foi desastroso durante os 90 minutos. O Ayrton Lucas perdeu muitos duelos e praticamente vários dos cruzamentos a gente pode dizer que foi em cima dele. E assim, antes da sequência a gente tinha muita preocupação com o Wesley, quando na verdade o jogador que tá deixando a gente muito preocupado é o Ayrton Lucas, porque ele não marca, ele tá claramente fora de ritmo. Se ele voltou antes, eu não sei. O que eu sei é que o Ayrton Lucas, desde que voltou de lesão, está péssimo. E o Léo Pereira, muitas das vezes, ele é um jogador muito indolente, porque muitas das vezes ele se posiciona errado. Ele sabe que ele tem qualidade, e exatamente por saber que ele tem qualidade, ele muitas das vezes comete erros de posicionamento, que mais uma vez o time paga por isso. No jogo contra o Bahia foi exatamente isso, no lance do gol, e aconteceu de novo no jogo contra o Juventude. E o Vitor Hugo, eu já falei que Vitor Hugo não pode ter tantas oportunidades, e se for para Vitor Hugo ter tantas oportunidades, não pode ser jogando pela esquerda. Ele é um canhoto, ele não tem cacuete nenhum para jogar naquela ponta esquerda. Então, se for para escalar o Vitor Hugo ali, é melhor que não escale ele. Sobre que eu já te falei do Tite, que eu acho que algum ponto do Tite que eu quero dizer que pra mim o Tite errou na escalação, o Vitor Hugo não deveria ter começado de jeito nenhum. Pra mim era o Alan que deveria ter começado e o Gerson começaria na ponta esquerda. Então, primeiro erro do Tite pra mim é aí. Segundo erro, o Tite demora para substituir, quando substitui faz 3 substituições antes de um escanteio. Isso não pode acontecer, principalmente porque o Flamengo estava claramente cansado. Era só analisar, por exemplo, o Gerson. O Gerson estava exausto, ele não conseguia mais recompor do lado direito. E mesmo assim, o Tite só foi mandar os jogadores tirar os casacos aos 38 do segundo tempo, e eles só saíram aos 42. Não dá para demorar tanto para substituir, sabendo que o time está tendo uma sequência gigantesca. E por último, substituiu no momento errado, numa cobrança de escanteio, onde os jogadores não estão concentrados, os que estão entrando, e eram 3 jogadores ao todo. Sobre os melhores em campo. Os melhores em campo, pra mim, eu acho que só eram os únicos que se salvaram foi o Wesley. Apesar de todos os problemas que o Wesley tem, tecnicamente, mas o Wesley fez mais uma boa partida, muito bem na marcação. Tentou chegar no ataque, mas em um dia completamente péssimo da maioria dos jogadores do Flamengo. Ele não conseguiu... a gente não espera que o Wesley consiga fazer bons cruzamentos. Mas defensivamente o Wesley foi bem, conseguiu marcar, e eu acho que isso é um ponto muito importante para o Flamengo, principalmente porque o Flamengo segue sem o Varela. E o outro, para mim, o melhor em campo disparado foi o Rossi. O Rossi simplesmente salvou o Flamengo de tomar um chocolate. Infelizmente, a realidade é essa. O Rossi fez mais 5 defesas dentro da área. Então, a gente pode dizer que se não fosse o Rossi, o Flamengo teria perdido. Se o Flamengo chegou até os 42 do segundo tempo empatado, pode botar na conta do argentino. Bom, acho que uma coisa que eu quero destacar do Flamengo é a quantidade de gols de cruzamentos que o Flamengo vem sofrendo nesse Campeonato Brasileiro. Se não me engano, o Flamengo já sofreu 11 gols em 12 rodadas do campeonato, sendo que 4 vieram em lances de escanteio. Por exemplo, vamos dar, Bragantino, o Flamengo toma gol de escanteio direto. Contra o Juventude, escanteio direto. Contra o Grêmio, escanteio direto na última bola. E um que não foi exatamente escanteio. Cruzam
A zaga do Flamengo corta e o jogador do Botafogo pega de primeira e faz o gol. Os 4 vieram de lance de escanteio. Outra coisa, 2 gols de bola rolando em cruzamentos. Um contra o Atlético Goianiense e outro contra o São Paulo. E o último que o Flamengo teve em uma bola parada foi contra o Atlético Paranaense. O que significa que o Flamengo está sofrendo. O Flamengo sofreu nesse Campeonato Brasileiro 6 gols de cruzamento. 6 gols de 11. O que podemos dizer que é mais do que 50%. O Flamengo está tomando muito gol de cruzamento, sendo que o Flamengo tem zagueiros altos. Então eu acho que o Tite precisa rever isso. Inclusive eu acho que o Tite precisa rever a titularidade de Léo Pereira e Fabrício Bruno. Eu acho que está na hora do Davi Luiz e do Léo Ortiz ter oportunidade de jogarem juntos na zaga, porque hoje essa é a melhor dupla de zaga do Flamengo. Principalmente porque o Fabrício Bruno é um zagueiro muito fraco na bola parada e um zagueiro muito fraco na saída de bola. Então, se ele não está vivendo um grande momento, o Flamengo tem outros jogadores que possam o substituir. Bom, acho que, como eu tinha falado do Rossi, eu peguei até alguns números do Rossi na partida contra o Juventude. Vamos lá, o Rossi fez 7 defesas, sendo 5 finalizações na área. No Flamengo, o Rossi conseguiu defender. O Rossi evitou gols esperados. O Rossi conseguiu evitar 1,38 para se ter uma noção de quantas oportunidades o Flamengo deu para o Juventude. E para se ter ideia do como o Flamengo foi mal contra o Juventude, outros números. O Flamengo igualou o seu jogo com mais grandes chances cedidas em 2024. Foram 5 grandes chances cedidas. E, continuando, o Flamengo também igualou o seu jogo com finalizações, com o jogo com mais finalizações sofridas. Foram 8 no total. Então eu acho que ficou bem claro que o Flamengo contra o Juventude, além de estar claramente com um físico muito abaixo do esperado, principalmente porque vem de uma sequência gigantesca, o Flamengo não conseguiu jogar. A gente sabe que jogar lá é sempre complicado. Historicamente, é assim, o Flamengo não ganha lá desde 1997 e seguirá mais um ano sem conseguir vencer. Mas eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido um resultado melhor se tivesse desempenhado bem. O Flamengo foi mal e o Flamengo mereceu perder. Apesar disso, a rodada foi favorável para o Flamengo. O Flamengo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, mas a equipe vai ter que descansar e melhorar, porque no final de semana o Flamengo enfrenta o Cruzeiro. E esse é um adversário que vive grande fase. Pode até não ter jogadores estrelares como o Flamengo tem, mas eles têm um jogador muito especial que é o Matheus Pereira, e que se o Flamengo não marcar, o Flamengo vai sofrer bastante no jogo do final de semana. O Cruzeiro hoje tá, se não me engano, tá na 6ª ou na 7ª colocação e ainda tem um jogo a menos. Então, se você vê, o Cruzeiro ainda está na disputa pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa descansar e voltar com tudo para o jogo contra o Cruzeiro. Isso ou o Flamengo pode acabar caindo na tabela.